Boa tarde a todos. Nós não vínhamos aqui a uma reunião destas sobre a situação sanitária desde finais de abril. O Governo resolveu retomar estes contactos com os partidos sobre a questão sanitária, o que me parece bem, principalmente porque, como todos nós percebemos, o quadro agravou-se substancialmente e se há uma falha, ou se houve uma falha na prevenção desta segunda onda, é bom que não haja agora uma falha na prevenção de uma eventual terceira onda, ou quarta onda, ou quinta onda. Portanto, nós temos de ir aprendendo com aquilo que vai acontecendo, no sentido de fazermos uma melhor prevenção. Eu sinto a obrigação de dizer, em público, que, sem querer assustar as pessoas, mas para dizer que nós estamos perante uma situação muito séria. Estamos perante uma situação substancialmente mais grave do que aquilo que era em março e em abril. E não vale a pena esconder isto às pessoas. As pessoas têm de ter consciência disto para poderem modelar os seus comportamentos em função disto. Quando assistimos a situações como assistimos agora na Nazaré, ou outras festas que se organizam tentando fugir à lógica legal e à lógica do próprio bom senso, as pessoas estão a pôr em risco a sua própria saúde e estão a pôr em risco nos outros a saúde e, em alguns casos, até a vida de terceiros e de quartos, assim se pode dizer. Nós podemos rapidamente, ou vamos rapidamente, chegar a ultrapassar os 4, 5 mil casos por dia e por aí fora. E, portanto, isto é preciso que sejam todos os portugueses a estar consciencializados disto e a tomar as devidas precauções e a ter o comportamento adequado. Dito isto, cabe naturalmente ao Governo conduzir o processo, cabe-nos a nós dar sugestões, é isso que nós fizemos em conversa e iremos formalizar nos próximos dias algumas sugestões, não tanto macro-sugestões, que essas que tiveram agora a ser debatidas, mas sugestões, digamos, de um nível intermédio, coisas que se podem fazer para vir a ajudar a combater este surto. Do lado do PSD, é evidente que hoje é diferente de março-abril, porque hoje há uma apreciação a fazer sobre aquilo que foi a atuação do Governo, coisa que em março e abril não havia. A nossa apreciação não é positiva porque estamos a ver os resultados. No entanto, continuamos a colocar exatamente as questões no mesmo patamar, ou seja, em primeiro lugar está o país e, portanto, a nossa presença hoje aqui e no cotidiano da vida política nacional é para estar do lado da solução, a ajudar à solução e ao país e não a criar entraves, porque entraves já existem que chegue por força das circunstâncias. Só uma, peço desculpa. Sugestões é que o PSD deixou ao Governo, disse que a situação é mais grave agora do que em março ou abril, se defende por isso o estado de emergência e de saber o estado de emergência. As sugestões que eu estou a falar não é desse patamar, são sugestões um bocado mais intermédias, não é as grandes questões se há estado de emergência ou não há estado de emergência. O estado de emergência, eu vou dizer uma coisa para que as pessoas entendam e seja coerente com o que eu acabei de dizer. As pessoas pensam que o estado de emergência, se for decretado, é para acontecer agora a mesma coisa que aconteceu em março e em abril, ou seja, pura e simplesmente o país fechar o máximo possível. E há muitas pessoas que estão contra isto. E eu devo dizer o seguinte para esclarecer bem a situação que nós vivemos. Escusam de ter medo porque não será assim. Mas devia ser. Infelizmente não será porque não pode ser. Mas para bem da saúde dos portugueses e para bem da economia nacional, era bom que pudesse ser, mas não pode, por força da economia nacional. Isto para que as pessoas entendam a gravidade daquilo que está a acontecer no país e que, repito, é mais grave do que aconteceu em abril ou maio. E, portanto, o estado de emergência hoje, infelizmente, não pode ser da mesma forma como foi em abril e maio, ou em março e abril, porque aí teve a eficácia, conseguiu, foi eficaz. O problema é que nós não temos a economia para suportar uma coisa destas. Portanto, a vir a ser declarado tem a ver apenas com fornecer ao Governo o quadro legal necessário para depois, de forma selecionada, poder tomar as medidas que é necessário e que são possíveis. Não sei se me estou a fazer entender.
E, portanto, irá o Governo avaliar, amanhã, em Conselho de Ministros, aquilo que quer fazer e se para aquilo que quer fazer necessita desse quadro legal. Mas é meramente um quadro legal para não haver depois problemas, por exemplo, de inconstitucionalidades. E terá o apoio do PSD se decretar o estado de emergência? Obviamente que eu não lhe vou dizer sim e que passamos uma carta branca para tudo e mais alguma coisa, porque não sabemos, mas digo-lhe o suficiente para dizer estaremos sempre do lado da solução. Nunca obstaculizar, nunca tirar partido desta situação em benefício partidário. Isso é totalmente contra a minha maneira de ser, jamais acontecerá. Doutor, que medidas mais restritivas está o Governo a pensar aplicar? Limitação de circulação, zonas de risco de acordo com as regiões do país? Sim, uma das hipóteses que está em cima da mesa, eu penso que não me compete a mim dizer, mas isto acho que é demasiado evidente, uma das possibilidades intermédias é ir monitorizando, não é tratar o país como um todo e todo igual, ir monitorizando as zonas, designadamente os municípios, onde a situação está mais grave. E, portanto, ter medidas especiais onde a situação é mais grave e depois não ter essas medidas especiais onde a situação é menos grave. O que também transfere para as pessoas uma certa responsabilidade. Porque se o município onde eu vivo, e onde as pessoas vivem, está, digamos assim, em boas condições, se nós nos comportarmos bem, ele assim continuará. Se as pessoas se não portarem devidamente, agrava e as medidas terão de ser mais pesadas. Portanto, penso que é uma forma equilibrada de começar a raciocinar sobre isso. Depois, a forma como é materializado, o Conselho de Ministros irá determinar. A nível legal tem havido várias dúvidas sobre Sim. a proibição de circulação entre concelhos e outras medidas que podem ser Sim. decretadas nos próximos dias. A minha pergunta é se para o PSD também é para que isso aconteça e para que não haja problemas de constitucionalidade, se é inevitável. Eu devo lhe dizer que tenho realmente dúvidas se esta proibição de circulação entre concelhos está ferida ou não de inconstitucionalidade, não havendo estado de emergência. No entanto, esse problema, de certa forma, está ultrapassado, na exata medida em que há uma providência cautelar que foi metida, que não tem efeitos suspensivos, tecnicamente não tem efeitos suspensivos, ao contrário do que as pessoas pensam e, de certa forma, foram induzidas a pensar. Portanto, não tem efeitos suspensivos, está em vigor e o Tribunal Administrativo vai sentenciar se há ou não inconstitucionalidade. Portanto, o problema vai ser resolvido dentro de poucas horas, dentro de um dia, no máximo, com uma sentença do Tribunal Administrativo que dirá se tem ou não tem inconstitucionalidade. Neste momento está em vigor. Mas o PSD pensa apresentar alguma proposta de alteração, nomeadamente de revisão constitucional, para garantir, como pediu o Presidente da República, para que estas questões fiquem cauteladas para o futuro? O PSD, como sabem, aliás, nem o PSD, fui eu próprio, disse que o PSD ia apresentar um projeto de revisão constitucional e até dei prazos que, por força das circunstâncias, não cumpri. Eu já nem me lembro qual foi exatamente o prazo que dei, mas sei que não o cumpri por força da pandemia. Portanto, eu ia constituir um grupo de trabalho, etc., e nada disso foi constituído. Terei de agora constituir. Obviamente que, quando eu pensei nisto, não tinha em mente, no quadro da revisão constitucional, tratar destes assuntos. Sinceramente não tinha. Agora temos esta experiência e, portanto, parece-me avisado e de bom senso e inteligente incluir nesse projeto que vamos apresentar aquilo que esta experiência nos dita como necessário também para estes enquadramentos. Pergunto-lhe só, já sei que não vai revelar o que é que o Governo está a pensar, porque não acaba assim, mas a avaliação que faz do que ouviu, seria esse o caminho que o PSD seguia? Está de acordo com as medidas que estão tomadas pelo Governo? Não sei. Vamos ver as medidas que o Governo vai tomar amanhã. Esta medida, que é mais evidente que está em cima da mesa, de monitorizar concelho a concelho e ir apertando as medidas ou não em função do estado sanitário do concelho, eu acho que é uma medida inteligente e equilibrada que nós próprios, ao longo dos meses, já tínhamos vindo a aflorar de vez em quando. Esse caminho parece-me que sim. Tá? Muito obrigado a todos.